simples, mas muita gente tem dificuldade de dizer não. Pois é, enquanto acha que está sendo solidário, gentil ou prestativo, você pode estar prejudicando as relações pessoais e profissionais. Parece tão fácil de dizer, mas tem gente que tenta e não consegue. Há pessoas que parecem incapazes de recusar um pedido ou um chamado. Nas relações pessoais, o medo costuma ser o da rejeição. Já no ambiente de trabalho, o receio é de parecer indisponível ou improdutivo. Mas se uma pessoa só diz sim quando quer dizer não, pode chegar o dia em que vai responder com fúria e agressividade. E aquela resposta, que era para ser objetiva, mas cordial, pode virar um sonoro. Quem conversa com a gente sobre essa dificuldade de dizer não é a nossa chefe do setor de psicoterapia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, Vera Lengruber. Bom dia para você. Oi, Vera, bom dia, tudo bem? Temos entrevistados também em São Paulo, né, Ana Paula? Aqui, Heloísa, estamos com a Adriana Gomes, ela é coordenadora de gestão de pessoas da ISPM. Muito bom dia também. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Adriana, quando o funcionário diz não, um não correto, um não bem justificado para o seu chefe, esse chefe reconhece que tipo de profissional? Bom, funcionário? Primeiramente, um chefe não gosta de receber um não do seu colaborador. Até pela relação hierárquica no trabalho, é esperado que o subordinado simplesmente concorde com o que está sendo solicitado. Entretanto, o profissional, quando ele sinaliza positivamente, assertivamente e bem fundamentado o seu não, ele pode ser muito bem visto. Mas esse bem visto geralmente não é tão rápido assim, porque a expectativa no papel do colaborador é que seja um sim sempre presente. Bom, doutora Vera, quando uma pessoa te pede um favor, faz alguma pergunta em que você tem a possibilidade de dizer sim ou não, claro que a pessoa já faz esse pedido ou faz a pergunta com uma certa expectativa. Então tem um outro lado também. O não pode doer muito mais na outra pessoa e a gente consegue, às vezes, fica pensando, né, e criando a expectativa também de quanto que um não vai doer naquela pessoa. É tudo tão subjetivo, então por que é tão difícil? É por causa dessa subjetividade? E também aqui nós no Brasil temos aquele mito do brasileiro cordial. Então a dificuldade de dizer não é muito característica do brasileiro. Alguns anos atrás, décadas na verdade, teve um repórter, um jornalista estrangeiro, que escreveu um artigo chamado O Modo do Brasileiro Dizer Não. Em vez de objetivamente e sinteticamente dizer não, não posso, não tenho condições, ou seja, o que for, a pessoa arranja maneiras de não, então tá bom, vamos pensar, então quem sabe, mas não afirma claramente o não. São coisas que também tem um livro interessante de outra americana, que How to be a Carioca, que é feito para turista, para a gente saber que aqui no Rio, principalmente, né, quando dizia, aparece lá em casa, não é muito para aparecer, tá entendendo? Vamos combinar a etnia, exatamente. Não vai então, acontecer. Vai ligar nunca, né? Então, para um estrangeiro, isso é uma coisa incompreensível, aparece lá em casa para aparecer. Então, tá bom, vamos ver, é porque tá bom. Então, nós temos uma maneira de dizer não, supostamente cordial, mas que, na verdade, não é uma maneira tranquila e objetiva e que, inclusive, nas relações de trabalho é muito mais simples de ser feito. E justamente falando de relações de trabalho, eu queria fazer uma pergunta para a Adriana Gomes, lá em São Paulo. Geralmente, antes de contratações em grandes empresas, existem aquelas dinâmicas em grupo, né, que a gente tenta avaliar as pessoas que vão ser contratadas, os candidatos. Vocês tentam buscar essa característica da pessoa que tem um jeito próprio para dizer não na hora de contratar essa pessoa? Esse profissional é mais desejado? E agora pode? Não, o que é desejado, na verdade, desses profissionais não é só a capacidade de dizer não, mas é a capacidade de se posicionar diante de determinadas situações. É a capacidade de fazer conexões, é a capacidade de poder interagir com outras pessoas, é a capacidade de poder trabalhar em grupo. E a pessoa que tem bons argumentos e consegue fundamentar bem a sua resposta, sim, essas pessoas são muito bem vistas. Porque não basta só dizer não pelo simples fato de dizer não. Tem que ter fundamentação, tem que ter uma organização de ideias. Aliás, que é o que o não exige da pessoa. Porque o sim, ela não precisa justificar nada. Ela não precisa explicar nada. Quando ela diz o não, é que ela precisa fundamentar, que ela precisa explicar, que ela precisa se posicionar diante da opção que ela está fazendo,
porque o não vai implicar em desagradar algumas pessoas efetivamente durante esse processo. E o medo do desagradar, do não atender a expectativa do outro, do frustrar a expectativa do outro, é que faz com que as pessoas tenham dificuldade de dizer esse não de uma forma mais assertiva. Doutora Vera, como dizer não sem sentir culpa por isso? Na verdade, em 1975 foi escrito um livro, Don't Say Yes When You Want to Say No. Entende? E isso já tem 37 anos, entende? Agora, aqui no Brasil, as pessoas estão começando a ver que é mais útil ser assertivo. Quer dizer, até esse nome, a palavra assertividade, não existia aqui no Brasil. Foi algo que foi introduzido e que agora a gente está valorizando, uma coisa quase 4 décadas depois. Porque não dizer o não é alguma coisa que não é bom para a sobrevivência. O primeiro movimento que um bebê faz na vida de comunicação é o não. Ele vira a cara assim para rejeitar o mamilo ou a mamadeira. É uma defesa, é uma necessidade de sobrevivência que a gente tem que ter para se adaptar à vida. E a minha pergunta é para a Adriana, em São Paulo. Adriana, qual é o limite entre ser uma pessoa prestativa e disponível no trabalho para fazer um favor, ou até mesmo para estabelecer um projeto? O limite entre isso ou se deixar explorar? Então, o fato de você ser atencioso, dedicado, gentil, é muito diferente de se deixar explorar efetivamente pelo seu superior ou na sua relação de trabalho. Eu posso dizer que em alguns momentos da minha carreira eu passei por essa situação e as pessoas, se não se posicionam efetivamente diante de um gestor, que pode ser um gestor aproveitador, eu diria até que ele pode partir para um assédio moral muitas vezes, porque ele vai entendendo que aquela pessoa que é gentil e atenciosa, ela tem que ser subserviente e fazer tudo aquilo que eles estão pedindo. Então, tem que haver um cuidado, e eu diria que aí também entra um pouco da autoestima da pessoa, ela conseguir se posicionar diante de um gestor que haja dessa maneira. Porque existem muitos gestores que abusam do poder e da hierarquia e acabam passando dos limites mesmo. Então, a questão da autoestima é o que vai ajudar o profissional a se posicionar de uma forma segura e assertiva. É claro que sempre se corre o risco de uma retaliação por parte do teu contratante, obviamente, porque nessa relação de poder e hierarquia de trabalho, ouvir um não pode representar a demissão efetivamente, mas isso não pode, a pessoa não pode se deixar se levar pela pressão do poder que existe dentro dessa relação de trabalho, quando isso passa dos limites do bom senso, eu diria. Adriana, existe treinamento para se dizer um não consciente, necessário, coerente no ambiente de trabalho e sem temer riscos? Bom, os riscos sempre existirão, Aninha, não tem jeito. Mas sim, existe uma maneira que é começar a dizer não. Quer dizer, não precisa ser um não cheio desse jeito, né? Pode ser um sim parcial, pode ser um sim condicional, sim, porém, só hoje, né? Porque o que acontece é que quando você cede uma vez, parece que você tem que ceder sempre. Uhum. Então, ao invés de sair às 8 horas da noite, vai sair 9. E a partir do momento que você começa a sair 9 horas, isso passa a ser um padrão. Você não pode sair antes. Então, você fica refém de uma decisão que você tomou momentaneamente, às vezes até para não desagradar, né? Para mostrar que você está ali envolvida e tal, e isso passa a ser um padrão. E quando você quer retornar, isso é muito mal visto. Então você pode, mas isso vai precisar novamente de autoconhecimento e autoestima, porque você vai falar para o seu chefe, sim, chefe, legal, mas hoje eu fico, amanhã não, ou a semana que vem não. Então se posicionar efetivamente diante dessa solicitação, e é possível sim começar. Né? Porque o que acontece com os acessos de fúria é que o conflito entre aquilo que eu quero e aquilo que eu concedo é muito grande, né? Eu não quero conceder, mas estou concedendo. E aí chega um dia, que é o tal do dia de fúria, que aí é desmedido, porque assim é uma soma de frustrações que você vai acumulando e quando solta tudo. E Luciane e Heloísa tem uma frase, um ditado bem interessante sobre isso que a Adriana está falando aqui, que favores repetidos se tornam uma obrigação. No ambiente de trabalho isso acontece muito. Acontece mesmo, né, Ana Paula? A gente tem aqui já a participação de alguns assinantes. A Kissila Santos
mandou um comentário interessante. Como dizer não para alguém? Se somos educados, parecemos falsos. Se somos curtos e grossos, somos antipáticos. Aí temos aqui também uma pergunta do Nil Júnior. Acho muito difícil dizer não e já fui prejudicado por isso. Tento achar formas de combater, mas as pessoas são muito insistentes. Isso é uma característica do brasileiro? É isso que a senhora estava falando, né? Eu acho que nós não estamos nem muito acostumados a dizer não e também a aceitar o não. Entende? Porque, como a Kíssila tinha comentado, é difícil você falar não sem parecer agressivo. Agora, ser agressivo não é a mesma coisa de ser assertivo. Ser assertivo é você falar com clareza, com segurança, com firmeza o que você pensa e o que você quer, sem prejudicar o outro. Se você é agressivo, você está prejudicando o outro. Mas na hora que você é afirmativo, você está falando alguma coisa que você tem segurança de que aquilo que você pensa e você sente, e você não está prejudicando ninguém, é a sua posição. Existe um treinamento de assertividade que foi iniciado, quer dizer, lá, né, naquele mecanismo americano de 1975, né, que é exatamente uma técnica de psicoterapia de modificação comportamental e cognitiva, entende? Que faz um treinamento de assertividade que algumas pessoas têm muita dificuldade para dizer não, apesar de que é um movimento instintivo, quer dizer, o ser humano, como eu falei, a primeira coisa que ele aprende a falar é o não, mas através da própria educação familiar, entende? Você começa a querer agradar os outros, agradar a mamãe, agradar papai, e acaba desaprendendo o que é da própria natureza, que é você saber colocar os seus limites. O que eu quero, o sim é o sim e o não é o não. Entendi? A gente aqui no Brasil acaba não sabendo muito bem quanto que o sim representa realmente o sim, não um não. Adriana, o nosso nível profissional hoje no Brasil já entendeu, por exemplo, que dizer não é uma forma de acabar mostrando que o nível de exigência, de cobrança está sendo demasiado naquele momento? Não. Não. De verdade, não. A gente sempre se assusta um pouco quando a gente recebe essa resposta, né, Adriana? Foi exatamente por isso que eu usei o não aqui. Efetivamente, escutar um não é muito agradável para ninguém, né? Porque se espera que o outro seja colaborativo, seja contributivo e que ele ajude. Há uma expectativa dessa colaboração. Então, quando você ouve um não, realmente assusta um pouco. E eu vou dizer que os gestores, eu diria que na sua grande maioria, eles não estão preparados para ouvir não, não gostam de ouvir não. Entretanto, eu acho que como causa um sofrimento muito grande, as pessoas vão caminhar ou estão aprendendo, assim, as duras penas, eu diria, a começar a se posicionar de uma forma mais assertiva mesmo. E é possível você dizer não sem agredir o outro, preservando o seu espaço, o seu lugar e deixando claro aquilo que você efetivamente quer. Mas isso também demanda autoestima, autoconhecimento e segurança naquilo que está se posicionando. E ser firme na tua posição, porque uma vez que você diz não, você fecha outras possibilidades. E para quem recebe isso fica muito claro. Conversamos com a Adriana Gomes, ela é coordenadora de gestão de pessoas da ISP. Mais uma vez, muito obrigada e bom dia, Adriana. Prazer foi todo meu, né? Prazer foi todo meu. E, doutora Vera, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Por que será que a gente tem tanto medo do conflito que pode causar o não na outra pessoa? Será que o efeito do não pode causar... o efeito do não é superdimensionado na nossa cultura? A gente mede o não do outro de acordo com o que a gente entende também, né, Ana? Talvez a gente tenha, ao receber um não, para a gente dói tanto que a gente acha que vai doer tanto para outra pessoa, às vezes nem vai tanto. Assim. Na verdade, o não, como eu falei, que começa tão cedo na vida da gente, representa uma forma de você querer agradar aos outros. E as pessoas mais importantes na vida do ser humano são os pais, os cuidadores. Então, é a primeira forma de você atrair o carinho, atrair a atenção e a questão de ser amado ou não ser amado. Então, é muito comum a gente procurar não falar coisas que desagradam aos outros porque a gente quer ser amada, mas nem sempre isso é positivo. E a gente foi até as ruas para descobrir se tem muita gente deixando de dizer não. Você tem facilidade para falar não? Não. É mais fácil falar sim? É mais fácil falar sim do que não, né? Você fala não? Falo sim. Quando você fala não, você fala sim? É.
Porque é o meu jeito de ser assim mesmo. Por exemplo, se alguém de um amigo, um grande amigo, pede dinheiro emprestado. Pô, eu falo logo não na cara mesmo. Não dá. Não dá, pô. Dependendo do favor, né? A gente fala assim, não. Os outros pedem as coisas emprestado, né? E a gente, às vezes, tem que dizer não. E é uma palavra muito dura, porque toda uma vez que vai pedir emprestado, a gente olha, a gente empresta, devolve errado. Sim ou não? Não. E sim também? E sim também. Bom, por que é tão difícil, né? A gente viu que quando a coisa dói no bolso, parece que é mais fácil dizer não, né? Até porque é questão de sobrevivência, vamos dizer assim. Mas por que é tão difícil assumir que em determinados pontos você pode ser egoísta, sim, e dizer o não porque simplesmente você não quer? A gente, o brasileiro, também é muito culpado em relação a isso, e até mesmo hipócrita com relação ao egoísmo, não? Eu acho que não é nem questão de ser hipócrita, é uma questão realmente de autoimagem. Quando a pessoa tem uma autoimagem muito negativa, quando a pessoa não tem uma boa autoestima, ela fica tentando ser agradável aos outros. E aqui no Brasil, para a gente ser agradável aos outros, tem essa coisa de ser cordial. Então você acaba achando que não pode ser desagradável, então tem sempre que dizer não, dizer sim. Não pode, olha o ato falho. O não pode dizer não, que estaria desagradando. A questão é querer ser amado. Só que a gente não percebe que é um tiro que vai pela culatra, entendeu? Porque às vezes você dizer não vai ser melhor para você, para o outro. Entende? Mas aquela situação de que, não, vou desagradar o outro, você acaba desagradando a todo mundo e sendo pior. Mas a questão é, eu preciso saber que eu posso ser amado mesmo dizendo não. E a gente tem mais participação de assinantes, é um tema que mobiliza as pessoas realmente. Tenho dificuldade de dizer não para vendedores de loja. Me identifico também. Já cheguei a comprar uma roupa que não queria. O que eu faço? É a pergunta da Tássia Oliveira. E a gente já tem outra pergunta na sequência. Porque muitas vezes que digo não, me sinto culpado. A senhora está falando que existe um treinamento, né? Como é que as pessoas podem aprender realmente a dizer não? Existe esse treinamento até em grupo. Você faz uma técnica grupal chamada treinamento de assertividade, inclusive se faz exercícios para que as pessoas aprendam em experiências concretas a falar um não e ver que não precisa ser culpado, né? Mas essa questão da culpa que o Tiago está comentando tem muito a ver com a relação de infância, né? Que a gente não se sente errado porque disse não para o papai e para a mamãe. Agora também, em relação a vendedores, os vendedores são treinados a empurrar as coisas para a gente. Então, às vezes as pessoas que não sabem dizer não têm que ser treinados, através desse treinamento de assertividade, como se fala, a poder dizer não, esse é o meu limite, eu não quero. Então, e sobre a culpa do Tiago? Sobre a culpa do Tiago, eu acho que tem a ver com o aprendizado da infância, que a gente não pode desagradar papai e mamãe, e a gente acaba achando que toda vez que vai dizer não, vai desagradar também aos outros. Também pode ser feito o treinamento de assertividade, se for uma coisa tão forte que ele não consiga superar, vale a pena, porque é limite, e limite para o ser humano é sobrevivência. Isso é culpa, né? A culpa não resolve nada, né, Luísa? O sentimento de culpa é o peso da humanidade. Muito obrigada, viu, doutora Vera? Foi um prazer. Pela sua participação. Bom dia, aqui na mais uma vez. Você também.